Temos ainda algum espaço antes de nos começar para algumas questões que eu vou colocar para os nossos oradores e, portanto, e só talvez se identificar sempre os efeitos de como os trabalhos estão a ser registados. Estás bem? Boa tarde, Vitor Fragante, da reforma Bola das Gamas. Tenho andado a ver algumas notícias sobre quando não há pessoal para as Forças Armadas, claro, porque é que não há? Não é atrativo. Agora estou a ouvir falar que queriam Estrangeiros. precários. Estrangeiros também, meu Deus. Gostava de saber a vossa opinião. Se este é um levantamento só para ver se pega. Precários e estrangeiros? Precários estrangeiros. Eu venho de metro, e nos transportes públicos, já não vejo portugueses, pelo menos olhando para eles. Será que não há pessoal para as Forças Armadas ou é as condições que não são suficientes? Claro que eu vejo que quando peço um trabalhador para qualquer assunto, parece-me não são controlados. Os portugueses andaram pelo mundo, nós temos o mundo para Portugal e acho muito bem. Não temos portugueses para fazer as coisas, assim que peçam um serviço qualquer, aparece um estrangeiro. Tudo bem, o serviço é feito e o país está a andar com ele. E as Forças Armadas, como é que é? Será que também querem ter precários? Claro, porque são precários. A gente já sabe que esta solta nem toda a trabalhar é tudo de precariedade, não é? É o mínimo dos mínimos, não é? Eu queria saber a vossa opinião sobre este levantamento desta ideia de amanhã para abrir a Forças Armadas na Constituição, que diz que tem que ser portugueses, nacionais. Onde é que eu vi? Não vi qualquer aqui, já não sei onde é que foi. Sobre as Forças Armadas. As Forças Armadas, no artigo 275, número 2, as Forças Armadas compõem-se exclusivamente de cidadãos portugueses. Pronto, já está mal de se nacionalizar, e a sua organização é única para todo o território nacional. Pronto, se são cidadãos portugueses, tudo bem, será que gostava só de saber a vossa. Muito obrigado. Vai sim, por favor. Eu tenho duas questões. Uma em relação Já a vais se identificar. Sofia Fernandes. Ok, obrigado. Eu tenho duas questões. Uma tem a ver com a cláusula da lei ordinária. Se a penalização que vocês falaram em termos dos processos disciplinares, se alguma vez houve algum recurso do tribunal que tenham presente e qual foi a decisão, visto que se essa matéria não está na Constituição, mas sim numa lei ordinária, se houve algum recurso e qual a decisão do Tribunal Superior? Essa é a primeira questão. A segunda questão, porque é que, no vosso entender, pessoas que estão ligadas a várias instituições e várias entidades, porque é que, no vosso entender, porque é que os militares, quando chegam, por exemplo, numa fase da carreira, isto, por exemplo, estamos a falar em termos de praças e sargentos, cortam, entre aspas, as pernas e não conseguem determinada progressão na carreira. Isto quando já têm conhecimento da matéria, devido à instrução que receberam, e da instituição onde estão integrados, e também porque é que manifestam que pretendem continuar na instituição, mas a própria instituição diz que já não é possível. Isto eu estou a falar, por exemplo, dos contratados. Porque não há possibilidade de integração de pessoas que já estão na instituição. O Estado português pagou para eles estarem lá, houve esse recrutamento, houve essa preparação, e porquê que não há continuidade na função? Porquê que não há a continuidade desse pessoal militar? E porquê que não há uma aposta académica na melhoria das condições, visto não haver investimento financeiro? Se não existe investimento financeiro ou não há possibilidade disso, porquê que não há compensação de outras
do outro interveniente, é porque é que acabar com o serviço militar, visto que ainda por cima, uma das funções do serviço militar é garantir a independência e a segurança do território nacional. Isso é um pouco incoerente. Porque se não há recursos humanos, como é que podem cumprir um determinado objetivo? E mais porque é que não facilitam a comunicação junto das camadas mais novas. Porque, por exemplo, eu penso que sou uma das mais novas aqui, peço desculpa, mas porquê que Desculpa. mas porquê que, por exemplo, não há divulgação junto das escolas do papel dos militares? Há de outras funções, há de outras profissões, mas não dos militares. O fiz que seria fazendo comparação com outros países, em que, por exemplo, há centros de recrutamento nas cidades e nós até poderíamos aproveitar os recursos que temos. A Liga dos Combatentes está praticamente em todas as cidades, em todos os concelhos. Porquê que a Liga dos Combatentes não tem um papel mais ativo na divulgação? Ou porquê que os grupos de reservistas não são nem divulgados? Porquê que os jovens atualmente têm que ter a imagem do militar é uma coisa má? Não é. É uma função digna. É uma função desnecessária. E talvez, no contexto que atualmente nós vivemos, se nós formos realmente, se a condição militar for necessária, nós não temos como responder. E não estou a falar só de segurança internacional, estou a falar de segurança interna com os desafios que nós atualmente estamos a ter e das pessoas que atualmente, e a falta de controle, vem a implantação de certos fluxos. Obrigada. Mais uma questão da lei, por favor. Boa tarde a todos, eu sou Carlos da Brilho e também sou jurista, fui aluno do professor Gonçalo Gouveia, e tenho aqui uma questão que eu constatei quando foi a assinatura do juramento de fidelidade que está previsto na EFA. Eu não assinei porque eu procurei, em consonância com o artigo 275 da Constituição, sobretudo quando neste juramento de fidelidade refere que os militares, de acordo com leis e regulamentos, contribuir com todas as capacidades com o prestígio das Forças Armadas, não é com a coerência, mas com o prestígio, e servir a pátria. Quando a própria Constituição define que nós, os militares, defendem a pátria e não servem a pátria. Então, do entendimento que tenho tido, é uma função específica das Forças Armadas e, por inerência, os militares servirão as Forças Armadas e por consequente, as Forças Armadas servem a eu alertei para esta situação e realmente não faz sentido nós termos que assinar um juramento quando em 2005 eu jurei perante a bandeira, o Estandarte Nacional, jurei a fidelidade a uma entidade, porque eu fiz este juramento perante não sei quem. Agora, quando eu fiz o juramento de bandeira na parada, estava lá a bandeira nacional. Agora, fazem-nos jurar, e ainda por cima, lá vai outra vez, de acordo com a situação dos deveres, aqui outra vez define que cumprir as ordens, e eu perguntei que ordens, porque as ordens quando é lido, nós são lidos os direitos e os deveres militares nas paradas, são em causa os deveres militares e as ordens e um deles é o dever à obediência e há o dever de tutela e aos outros e essa questão e os deveres que
aqui outra vez refere para esta situação. De acordo com o que este artigo foi colocado em 2015, salvo erro, não tenho presente, mas foi o que transmiti. Parece-me toda a gente assina, sem saber que eu, por acaso, tenho a sorte de ter alguns conhecimentos a nível do direito, muito poucos ainda, mas já são alguns, e que me permitiu fazer uma análise em 5, 10 minutos antes de se disse, posso anunciar aquela situação. E na piscina ainda tinha que estar assim com a porta dos fundos para não ferir suscetibilidades. Mas não, nós como militares temos que ter o brilho de chegar e assumir o porquê. Eu fundamentei a minha resposta com 5 minutos de análise jurídica com uma situação destas, porque não havia sempre espaço para raciocinar, com o comandante, aliás, à minha frente, e eu sozinho, não é? Mas pronto, não assinei esta carta que faz a justificação do nosso posto, não consigo entender. O nosso posto agora é entendido, é que tem um certificado, finalmente, ao fim de 19 anos de serviço, temos um certificado para os nossos postos, mas pronto, não tem nada para isso. Agora é só esta alerta, porque acho que isto vai estar a ferir um bocadinho a Constituição. Obrigado. Ora bem, vamos então passar outra vez a palavra aos nossos oradores, para depois, como digo, uma vez que não seria tão tornar populares. Bom, eu disse com confidencial que tenho uma pergunta para fazer ao Sr. Jorge Santos do Meia. Portanto, depois seguindo a ordem dos oradores, tudo se encaixa. Eu, desde já, quero colocar uma certa limitação, entre aspas, uma restrição, à minha capacidade de respostas sobre as questões colocadas. Como disse inicialmente, efetivamente não sou a pessoa indicada para dissertar ou falar sobre como é que devem ser as Forças Armadas organizadas, nem quanto à sua dinâmica, nem quanto à sua projeção no plano nacional ou internacional, etc. Quanto a esta matéria, quanto à orgânica, portanto, estudo, dar resposta, porque não estou em condição de o fazer. A outra é quanto a questões de reivindicações que eventualmente as associações profissionais possam fazer. Eu não tenho nada a ver com as reivindicações que as associações de dado momento histórico entendam fazer. Porque também não é uma questão do meu foro. O meu foro, exclusivo, como devem ter calculado na exposição, é quando há respeito pela condição militar, quanto ao respeito que se deve ao militar enquanto um cidadão em uniforme e aos direitos que eles podem fruir no quadro da Constituição da República. E a única resposta que eu, das 3 intervenções que eu posso dar, é justamente ao senhor que tiver muito falar quanto aos estrangeiros das Forças Armadas, efetivamente, são portugueses. Só portugueses é que devem fazer parte do corpo das Forças Armadas. Eventualmente, poderá haver um cidadão que não nasceu em Portugal ou que não sendo português de origem existe e reside em Portugal e adquire a nacionalidade portuguesa e nesta altura é tão português como português. Este campeão seja eu de proveniência de qualquer coisa. Aí, por outras questões, realmente não estou a quer dizer, quanto à força efetiva implementação da atuação das Forças Armadas, a única coisa que eu posso dizer é que, de acordo com o artigo 8º
da Constituição da República. Efetivamente, Portugal respeita os pactos normativos e militares a que eles estão sujeitos a respeitar. Agora, quando tem entendimento de outras estruturas militares e paramilitares ou ligadas a relações militares, não sei como é que isto é estruturado ao nível da ordem. E quando a única pergunta que eu vou dizer... Agora é que é parte pior. Qual é a posição já na reta final? É se as associações profissionais têm direito ou não a um sindicalismo militar em Portugal. Pese embora haja discussões se o sindicalismo é tão rejeitado, quer pela lei, quer pela Constituição social, vias para passar pelo alcance. Muito bem. Muito obrigado. Bem, fiquei com a parte de Leão das respostas. Por acaso sou do Sporting, até calhar bem. Bom, mas eu vou responder pela ordem. Sr. Deputado Fragata, agradeço a sua pergunta. A questão dos estrangeiros, o Sr. Conselho já respondeu muito bem. Claro que aqui há duas perspectivas. Primeiro é saber o que é que o direito diz, a Constituição e a lei, e depois saber o que é que o direito poderia dizer se por acaso estivesse na Constituição não estivesse bem. O que a Constituição diz é claro, não pode só para português. Aliás, além do artigo que foi referido também, o artigo 15, quando dá uma maior latitude aos cidadãos da União Portuguesa de poderem exercer funções na função pública de Portugal, reserva, isso é sempre proibido no serviço das Forças Armadas na carreira diplomática. Artigo 15, número 3, para digamos que reforça o artigo mais à frente que respeito à necessidade dos militares serem cidadãos portugueses. Portanto, o assunto aí está resolvido do ponto de vista do direito constituído. Mas eu penso que não há nenhuma razão para mudar esta regra. Não há nenhuma razão para isso. Porque é que a pertença às Forças Armadas é talvez aquilo que é talvez a profissão mais portuguesa de todas as profissões nascidas em Portugal. Não sei se as pessoas já pensaram nesta perspectiva. Não é só cantar o fato em português. Aquilo que há de mais português em Portugal é servir as Forças Armadas. E vamos pôr estrangeiros a servir as Forças Armadas. Não estou a perceber. E o problema é que os estrangeiros têm um dever de fidelidade ao país de que são nacionais. Então, também tem um dever de fidelidade de Portugal. Então, os nossos dois países entrarem em conflito. Vão às segundas, quartas e sextas defendem o outro país e o nosso às terças, quintas e sábados e o domingo até descanso do futebol, como na história do Bolsonaro. Não me parece que isso tenha qualquer lógica. Claro que vêm dizer, mas isso é uma visão antiquada, porque há legião estrangeira na França e coisas assim. Mas isso são circunstâncias particulares e não tem, digamos, uma intervenção direta nas Forças Armadas, no mundo das Forças Armadas, e além do mais, isso é uma estrutura que pertence ao passado, tem um rastro colonial. Acho que nós não queremos ter memória do nosso colonialismo, com todas as suas coisas erradas que teve, não é? Não é isso que acho que se pretende, julgo eu. O Wagner já é recente. Não. É mais antigo. Mas o Wagner não é outro problema, que é o problema dos mercenários. Ainda é outro problema. Mas aqui, a ideia que se fala dos estrangeiros não é de mercenários, é mesmo de tropas regulares, portanto, inseridas nas Forças Armadas. Portanto, ainda é pior. Portanto, além de tudo mais. Mas penso que a questão tem que ser discutida. Acho que se chegarmos a este ponto é porque provavelmente estamos bem muito mal. Mas eu acho que os políticos ainda não perceberam isso. Acho que já é a altura de perceberem, não é? Antes que seja tarde. E, portanto, sou absolutamente contra isso. Não é ser contra os estrangeiros, não é ser xenófobo, mas Portugal é Portugal e há certos deveres que são inerentes à realidade portuguesa, e até porque o militar, e também em geral todos os portugueses, têm que defender a tal pátria. Aliás, a única vez que a Constituição fala de pátria é a propósito da função militar e de facto tem o seu significado. Portanto, concordo consigo, julgo que... mas acho que era importante ter um debate sobre isso. Acho que falta esse debate. Às vezes ouve-se assim umas ideias de algumas pessoas que estão à televisão, dizem assim umas coisas, mas eu acho que isto tem que ser debatido com seriedade e não é assim umas ideias esparsas. Tem todo o direito de ter, com certeza, mas penso que não creio que essas ideias sejam fundamentadas. Mas eu sei que isso há por trás disso um fundamento político e uma vontade política, porque, como sabem, nós agora votamos. A política funciona por tentativas de colagem da opinião pública.
tira-se uma ideia assim, a ver o que é que se diz e tal, se não se disser nada é porque vamos avançar. Se tem muitas críticas, não foi nada disso, nós não queremos nada disso. Isso é alguém que se equivocou e que não falou em nosso nome. É assim que isto funciona e eu penso que esta questão é uma dessas questões que pode ver dessa perspectiva. Bom, portanto, em relação também à Sofia Fernandes, que realmente vem com uma grande pedalada, traz uma série de perguntas aqui para a mesa, eu vou responder e agradeço essa energia, claro. Em relação aos recursos, não estou muito por dentro disso, não tenho sido advogado destes casos, mas tem havido recursos em que os militares têm tido ganho de causa, sim, de facto, e em que certas manifestações foram consideradas autorizadas quando foram consideradas ilegais ou quando houve processos disciplinares nesse contexto. Em relação às carreiras, portanto, isto ligado ao serviço militar obrigatório, portanto, é evidente que tem havido uma redução ao longo do tempo dos efetivos das Forças Armadas. Numa primeira fase, essa redução tinha uma justificação porque tinha deixado de haver guerra ultramarina, portanto, numa primeira fase, sim, mas depois acho que talvez tivéssemos exagerado e agora a redução ficou, digamos, ficou demais em relação àquilo que importa hoje perceber, até porque essa redução foi acompanhada de um processo de desvalorização social das Forças Armadas e em compensação de valorização social das forças policiais, porque são as forças que têm uma relação direta com a sociedade, as Forças Armadas têm uma relação direta com o inimigo, mas o inimigo não está, digamos, na nossa comunidade política, em princípio. Mas às vezes agora começa a aparecer mesmo na nossa comunidade política esse inimigo. Apesar das Forças Armadas atuarem em várias... Sim, podem, em termos internos, em estado de exceção, e podem ter missões não militares, missões de proteção civil, sim, incêndios, sim, e portanto, mas eu penso que aí acho que os militares também têm percebido que a sua missão, claro que a sua doutrina é uma doutrina militar de uso da força, não é? A sua doutrina essencial é uma doutrina militar. Mas, e às vezes os militares também não gostam muito de digamos, serem desviados para funções não militares, para missões que são missões de proteção civil ou missões de natureza técnica, etc., porque não consideram que isso seja o core business da sua atividade, e eu acho muito bem. O militar não é um polícia e não é um bombeiro. São todas atividades prestigiadas e importantes, mas não se confundem. Agora, pode haver talvez uma maior flexibilidade no aproveitamento dos militares noutras áreas que não propriamente a guerra em si, embora a guerra em qualquer momento possa acontecer. Não é? Mas penso que esse esforço, apesar de tudo, tem sido, tanto quanto eu sei, tem sido feito e os militares têm, pelo que eu sei, através, sobretudo, das estruturas de ensino superior militar, têm feito um grande esforço de aumentar os seus conhecimentos também em áreas que não sejam estritamente militares. Depois, agora, em relação à questão das carreiras, claro que o problema aqui são os regimes dos contratados, que é o regime do contrato, que tem um prazo que agora foi aumentado para 6 anos, não foi ele, ou para 8, já não sei bem, para 6. Penso que esse é que é o problema, e até conheço algumas pessoas, que até foram meus alunos, que tendo terminado essa carreira breve militar, depois chegam ao mercado e ninguém lhes reconhece aquilo que eles fizeram durante as Forças Armadas. Os cursos que muitos deles fizeram não têm qualquer... não são atrativos na vida pós-função militar, que tem uma guilhotina de 6 anos. E eles não estão no princípio da sua vida profissional, eles já têm 30 anos ou 40. O que é que uma pessoa com 40 anos vai fazer depois de ter estado 6 ou até mais nas Forças Armadas? Portanto, tem que haver aqui uma relação também de saídas profissionais, tem que haver aqui um compromisso e uma política de empregabilidade dos contratados das Forças Armadas para depois poderem prosseguir uma outra profissão fora das Forças Armadas, ou então estender, evidentemente, e criar uma carreira contínua nas Forças Armadas. Muitos próximos e muitos sargentos têm uma progressão em termos de estudos, há uma progressão académica. Ou seja, o centro poderia ser aproveitado pela própria instituição, esses estudos, terem pessoas académicas e essas pessoas têm vontade de continuar a instituição. Sim. Mas, portanto, eu acho que isso é uma questão também de financiamento, uma questão de verba, mas penso que isso é uma questão que neste momento está a ser equacionada. Penso que há uma vontade política de talvez mudar isso, tanto quanto eu percebo, mas acho que é um problema real.
Em relação à questão do serviço militar obrigatório, ele deixou de ser obrigatório pelas razões que nós conhecemos, por pressão também das juventudes partidárias e por uma mudança de percepção e da importância que as pessoas deixaram de atribuir às Forças Armadas, portanto, a partir dos anos 90. Eu acompanhei bem esse processo, também era um pouco mais novo, como aquilo que o Professor António Filipe certamente também acompanhou. Defende historicamente A manutenção. É um homem de convicções profundas. Mas eu acho que não há condições para restabelecer a sociedade obrigatória. Sinceramente, eu acho que não há. Não há condições, digamos, sociais e políticas para o fazer. E depois também há outro problema, também que às vezes pode introduzir aqui alguma confusão no debate, é que voltar a ter serviço militar obrigatório não é isso que vai dar militares permanentes às Forças Armadas, porque o serviço militar será sempre temporário, será de 1 ano ou 2. É o serviço militar obrigatório que vai resolver os problemas da falta de efetivos militares. Claro que não. Portanto, isso acaba por ser uma falsa questão, a meu ver. E, portanto, sei que hoje há o Dia da Defesa Nacional. Que há um dia obrigatório, que aparece sobre todos os outros deveres, não é? de jovem se apresentar e conhecer, digamos, o que é ser uma carreira militar. E até tenho a ideia que as Forças Armadas têm esmerado para apresentar cada um dos ramos da melhor maneira o seu caráter atrativo, a Força Aérea, a Marinha, o Exército. Agora, muitos até se convencem nesse dia para escolher uma carreira militar. Mas, de facto, penso que é difícil restabelecer o serviço militar obrigatório. Penso que não há condições políticas, mas eu estou aberto ao debate e pode ser que me convençam do contrário, mas acho difícil tudo isso. Agora, há um problema em relação a não haver o serviço militar obrigatório, ou em relação ao facto de haver um serviço que é meramente contratado, que é outra questão também muito importante, que é o facto de as Forças Armadas poderem ser, digamos assim, assaltadas por grupos radicalizados, que têm, digamos, uma obsessão militarista e podem, daqui a pouco, ocupar metade das Forças Armadas. Grupos polarizados, radicalizados, de extrema-direita, por exemplo, que, digamos, os malucos das armas, digamos assim, entrar com todo o respeito, e podem, digamos, combinar uma estratégia de todos ao mesmo tempo quererem entrar nos Forças, sucessivamente, ano após ano. Isso é que eu acho que é muito curioso. Claro que isso pode resolver com testes psicológicos ou psicotécnicos e com uma observação do comportamento. Mas talvez, por aquilo que vocês estão a dizer, já percebi que isso nem sempre é assim, já nem sempre é possível de prevenir, já percebi que não é sempre possível de produzir. Depois, em relação ao Bruno, também coloca aqui uma questão interessante do dever de obediência. Claro que eu admito que nas Forças Armadas, portanto, as Forças Armadas são uma estrutura administrativa, o dever de obediência é um dever geral de direito administrativo, de qualquer funcionário. Eu também sou funcionário público, humilde funcionário universitário da Universidade Pública, como a professora Madalena Marcos Santos, que o professor António Filipe é da Universidade Privada, não tem esses deveres públicos, mas eu também tenho o dever de obediência, não é? Depois também tenho, que é pior, se calhar. Mas, portanto, nós temos o dever de obediência administrativa, hierárquica. Mas a Constituição, apesar de tudo, dá-nos algumas garantias, não é mau. Desde logo, o dever de obediência cessa quando, como só faltava, o cumprimento das ordens, as instruções e aplicar-se a prática de um crime. Mas depois, antes disso, nós podemos discordar das ordens dadas pelo nosso superior hierárquico, mas podemos pedir para o nosso superior hierárquico passar a escrito ou pedir uma explicação, podemos reclamar junto do superior hierárquico, ele não vai gostar, certamente, sobre o sentido dessa ordem. Mas eu aqui, digamos, a nossa Constituição não tem. Bem, depois até já agora até me recordo, já que estou aqui nesta casa, como cidadão de César, recordo até o meu trabalho que eu fiz nas aulas práticas dentro administrativo, sabem qual foi, curiosamente, para lembrar disso, foi sobre o dever de obediência hierárquica. Porque há duas teorias, digamos, e há um dever que tem que estar numa posição intermédia. Penso que é uma teoria, digamos, administrativa e teoria legalista, assim, é um parlamento bem, tem esse papel lá em casa guardadinho, foi em 1985, 86, nesta casa, e portanto, mas é um dever que nas Forças Armadas tem uma maior intensidade, por definição, tem de haver, mas também tem os seus limites. Portanto, aí, não sei se o Bruno acha que na imposição que fizeram, ultrapassaram os limites, mas teria de perceber melhor, digamos, qual o contexto em que o seu caso se colocou.
Agora, respondendo também ao seu conselheiro e agradecendo também a pergunta que me faz, aqui o artigo 270, de facto, não refere aqui, como restrição específica, não refere a liberdade de associação sindical. Fala só da liberdade de associação. Depois refere a liberdade sindical, dentro da associação sindical, refere na parte dos agentes, dos serviços e das forças de segurança. E neste caso, portanto, havendo sindicato, de não ser possível o direito à greve. Aparentemente, olhando para o que está aqui na Constituição, de facto, este mesmo artigo entende que a associação sindical é diferente da liberdade de associação em geral. Aliás, a própria Constituição coloca os dois direitos em medidas diferentes. Um, nos direitos e garantias de participação política dos trabalhadores, e o outro não é outra para a garantia de caráter geral, que não tem a ver propriamente, a participação política não tem a ver com os direitos dos trabalhadores. Portanto, digamos, os sindicatos correspondem a uma liberdade de associação específica, que é a liberdade de criar sindicatos. Mas os sindicatos têm certos poderes que as associações não têm. Poderes de contratação, a questão do direito à greve, que é um instrumento mais pesado, e outras coisas. Não me repugnaria, sempre me repugnaria que havendo sindicatos que os militares tivessem direito à greve. Isso acho que nunca seria possível. Até por maioria de razão, sim, em relação ao que está aqui na própria Constituição, em relação aos membros das forças de segurança. Mas não me repugnaria, e até penso que isso não está até diretamente proibido, até por uma questão de maioria de razão, que pudesse existir a liberdade sindical sem direito à greve, ou porventura um pouco mais fraca do que aquela que existe em relação às forças de segurança, embora atenção ao seguinte ponto, é que se nós formos comparar a condição militar com a condição policial, eu não vejo grandes diferenças. Não há grande diferença. E, portanto, ou a condição paramilitar, portanto, digamos, se a razão de ser de não haver greve é a tal disciplina que está nos deveres de natureza policial, esses deveres não são, claro que são diferentes um pouco, mas não são assim tão diferentes dos deveres de natureza militar. Mas, portanto, penso que acho que é uma pergunta muito interessante e uma questão de um ponto especioso aqui na análise do artigo 270, porque, na verdade, numa interpretação meramente literal, digamos, o legislador ordinário não está autorizado a proibir a existência de sindicatos. De facto, não está, porque a parte da proibição ou da permissão só está na parte das forças de segurança. Mas penso que, por uma questão de lógica, essa proibição acabará por estar aqui implícita. E, portanto, eu admitiria que houvesse, discutiria e admitiria que houvesse sindicatos, mas com algumas restrições talvez um pouco acrescidas em relação aos sindicatos que existem neste momento no âmbito das forças e serviços de segurança. Dá-me licença, isto agora dirigimos um bocadinho só para ver como é a questão sindical. Aliás, agradeço imenso a sua resposta, que me diz que mas só para terminar, só para ver como é que o sindicalismo, de certo modo, existe na mentalidade, No imaginário das pessoas, o sindicato determinado, dominado por esta há confusão. o CGTP, o CT, não sei o que mais, obrigatoriamente. Eu dava um exemplo do sindicato dos magistrados do Ministério Público, onde os magistrados, como vocês têm pensado, não são considerados trabalhadores, mas têm sindicatos. E ao sindicato dos juízes também. E há sindicatos dos juízes. E não consta que a justiça, por causa dos sindicatos, esteja no Estado. O próprio Estado, não é? Mas só para lembrar, em tempos o chefe do Estado, o chefe do Estado, Chefe de Estado-Maior geralmente não é normal. Isso foi do Exército, pode ser do Exército. Não, foi do Ministro do Estado. Isso que não é. Eu é sindicato, não, diretamente. Eu não quero mencionar alguma coisa. O disse diretamente deste chefe do Estado. Quando colocado justamente aqui na terceira. Mas a senhora já imaginou o comandante a determinar que se faça guerra?
E logo vem por detrás e vê o sindicato e diz: não se faça cá. Isto diz tudo, já percebeu? É um argumento falso e até agora. Não é muito obrigado. Muito bem, muito obrigado a ambos e a todos os participantes. Creio que valeu a pena este primeiro painel. Portanto, podemos passar à disponibilidade. Vamos à À disponibilidade.